FM. Programa Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, aqui na Da Mata FM. A apresentação Natália Almeida, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, através de cânticos e da palavra. Daí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora no teu lar, onde você estiver. Muito bom dia, ótimo domingo na presença do Senhor. Agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa manhã. Estar aqui é bom demais, estar na presença do Senhor é maravilhoso. Começando agora mais um programa Maranata, Ora Vem, Senhor Jesus, até às 8 da manhã. Eu, Natália Almeida, na tua companhia, trazendo muito louvor, a palavra do Senhor, muita adoração, tudo para engrandecer o nome do Senhor, porque a Ele é a honra, a glória e o louvor. Eu quero começar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, por mais esse programa. Vai entrando nos lares nesse momento para cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Toca no seu coração, através do louvor, através da palavra, através da pregação, através da mensagem. Que o Senhor venha falar, venha curar, venha transbordar de alegria todos os corações. Que o programa Maranata hoje seja uma bênção. Que o Senhor possa me usar, Senhor. Me usa conforme a tua vontade. Porque eu sou um instrumento em tuas mãos. E eu peço, meu Deus, pela vida de cada uma das pessoas que nesse momento estão ouvindo. Vai restituindo, vai restaurando, vai trazendo cura, renovação. E que o Senhor possa, nessa manhã, Senhor, entrar abundantemente na vida de alguém que está ouvindo e fazer a transformação. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E o programa Maranata até às 8 da manhã. Eu, Natália Almeida, agora 6 horas e 11 minutinhos. Eu venho trazendo já para você Lucas capítulo 15, versículo 8, que é a história, a parábola da dracma perdida, que diz assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essa parábola fala mais, eu creio que trata mais dos crentes que já estão na igreja, mas que naquele momento existe alguma coisa que desagrada ao Senhor. Então nesse momento procure aquela dracma perdida, aquela a sua primeira comunhão com Deus, a sua fé sobrenatural, alguma coisa que desagrada ao Senhor, retira daí e faça com que você possa então retornar à presença do Senhor, removendo todas as arestas, todas as coisas erradas, tudo aquilo que desagrada a Deus. Ache novamente a sua dracma perdida, a sua fé, a sua comunhão com o Senhor, aquilo que agrada a Deus, que por um momento você perdeu, que por um momento você se afastou.
que por um momento você esqueceu. E quando você o encontrar, você com certeza vai sentir uma alegria tremenda. Restituir tudo aquilo que você perdeu. A sua fé, a sua comunhão. Sentir novamente a presença do Senhor, que é maravilhoso. E aqui diz, nessa parábola, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá aí chegando a canção belíssima com Anderson Freire e Fabiana Sinfrônio, a dracma e o seu dono. Ninguém me dava de beber, sentia fome.
Programa Maranata. Ora vem Senhor Jesus, aqui na Da Mata FM. Apresentação Natália Almeida. Tá aí agora 6 horas e 23 minutinhos, já me ouvindo pelo aplicativo da Rádio da Mata, que você pode baixar na Play Store, tá? Para você escutar a Rádio da Mata onde você estiver. Quero mandar um abraço para o Alexandre, a Márcia, a Catileia, estão ligadinhos conosco. Também o João Agostinho de Moraes em Maceió, nos ouvindo pelo aplicativo. Um abraço grande, tá? Você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 98865-3913. Daqui a pouquinho também o fixo vai estar funcionando direitinho, tá? Semana passada a gente não conseguiu colocar o ouvinte no ar, mas essa semana, se Deus permitir, você pode ligar pelo 35253349 e participar comigo ao vivo. Participe do programa através do telefone 3525-3349 e peça seu louvor. Tá aí chegando canção belíssima com Bruna Carla, Fé e a Razão. Todas as vezes que eu escuto esse hino, eu me arrepio todinha e choro. Então você que está em casa nesse momento, começa a prestar atenção na fé tão grande. Que eu não vou conseguir. Essa é minha razão. Bruna Carla, Fé e a Razão, 6h25. Mas lá em meu coração uma voz me diz que sim. Essa é a minha fé. É a voz de Deus em mim dizendo: Pai, eu sou contigo, sou teu Deus, e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou amanhecer. Pai, não ouço o som do vento a soprar, não temo a fúria desse mar. Eu
Seguir Jesus, porque eu não abro mão.
Programa Maranata. Ora vem Senhor Jesus, aqui na Da Mata FM. Apresentação Natália Almeida. Agora 6 horas e 33 minutinhos. E eu venho trazendo nesse momento a reflexão do dia. A ilustração de hoje é sobre a serpente e o vagalume. A ilustração da serpente e o vagalume nos leva a refletir como podemos incomodar alguém, simplesmente pelo fato de termos algo diferente. A serpente e o vagalume. Uma serpente começou a perseguir um vagalume. Este fugia rápido, com medo da feroz predadora. E a serpente nem pensava em desistir. Fugia um dia, mas a serpente não desistia. 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: "Posso lhe fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, pode perguntar", disse a serpente. Primeira pergunta: pertence à sua cadeia alimentar? Não, ela respondeu. Segunda: te fiz algum mal? Não, ela respondeu. Então por que você quer acabar comigo? Terceira pergunta. E a serpente respondeu: porque eu não suporto ver você brilhar. O que tiramos de lição dessa ilustração? Você já teve inimigos sem procurar? Ou seja, você nunca fez nada de mal para a pessoa, mas percebe que ela não te suporta. Pois é, isso de fato acontece. E essa ilustração reflete muito bem isso. Nós que servimos a Deus, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. E nós podemos atrair as pessoas, mas também podemos incomodar. Por que incomoda algumas pessoas? Em 2 Coríntios 6,14 diz: em que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, se você possui a luz de Cristo, você poderá incomodar sim alguém. Veja o exemplo de José. Ele incomodou seus irmãos pelo fato de ser diferente. José era amado pelo seu pai e tinha sonhos que vinham de Deus. Você é amado por Deus? Já recebeu algo de Deus? Um sonho, uma visão, um dom? Uma família abençoada? Se sim, então você tem um brilho diferente, que pode sim incomodar. Mas não deixe que esse incômodo lhe cause mal. Lembre-se, mantenha sempre a humildade e a fé, que Deus Ele cuidará de ti. Medita em Gênesis 37, versículo 5, que diz: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Agora 6 horas e 37 minutinhos. Quem tá ligadinho comigo também é o irmão Edno, lá em Tiúma, também a sua esposa, irmã Dalva. Um abraço grande, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, sempre curtindo. E eu venho trazendo a canção que ele vai curtir com Elias Silva, Livre para Voar. Ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim? Até disse que Deus se esqueceu, mas Ele não esquece ser Deus.
pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendendo devorador. Ergue agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus que ontem e agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salto para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa
Tá aí você escutando Estela, Ainda Vou Sonhar. 6 horas e 45 minutinhos, o telefone está liberado, tá? Para você participar pelo 35253349. Também deixando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp 988653913. Eu vou para um pequeno intervalo dos apoios culturais. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. FM. Vitrine da Carne. Lá você encontra diversos tipos de carnes, tudo pelos menores preços. Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, aqui na Da Mata FM. Apresentação Natália Almeida. Tu és a minha luz, a minha salvação. E agora 7 horas, programa Maranata, eu, Natália Almeida, na tua companhia até as 8 da manhã. E agora a gente vem para a parte mais importante, o momento mais esperado. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para minha e para tua vida. Tu és a minha luz. E eu venho trazendo para vocês hoje uma mensagem da parte do Senhor sobre a história de José. Eu quero inicialmente ler Gênesis 41. Gênesis 41, capítulo 41, versículo 41, que diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Quem foi José? José foi o primeiro filho de Raquel, filho da velhice de Jacó. E eu quero começar falando sobre a história de José em Gênesis 37, versículo 3, que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E teve José um sonho, versículo 5, e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que ainda outro sonho eu tive, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Os seus irmãos, pois, o invejavam, mas o seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E passado um tempo,
Então seu pai lhe disse: vai e vê como estão os teus irmãos. Eles estavam apacentando o rebanho. Então ele mandou que José fosse encontrar os irmãos que estavam ao longe, apacentando o rebanho. E quando seus irmãos o viram já de longe, antes que ele chegasse próximo, eles conspiraram contra ele para o matar, por inveja. E um disse ao outro: eis, lá vem um sonhador mor. No capítulo 20 diz: vinde, pois, agora e matemo-no. Lancemo-no numas dessas covas e diremos: uma fera o comeu. E veremos então o que será dos seus sonhos. Porém, Rúben, um dos seus irmãos, disse o seguinte: não lhe tiremos a vida, não vamos derramar sangue, lança ele nessa cova. Então não lance mão dele. Então os outros irmãos tiraram de José a túnica, aquela túnica que o pai, que tanto amava, tinha feito com tanto carinho, uma túnica de várias cores. Tiraram dele e lançaram na cova. Depois então eles deixaram ela na cova, sentaram-se para comer. E pouco tempo depois vinha uma caravana de ismaelitas. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-nos a esses ismaelitas. Assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, é a nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Então, quando veio aquela caravana dos midianitas, tiraram ele da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. E eles levaram José para o Egito. E os seus irmãos que fizeram? Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, melaram ela toda de sangue e fizeram a saber o seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. No capítulo 33 diz assim: e reconhecendo-a disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs o saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho há muitos dias. Imagina o sofrimento daquele pai naquele momento, vendo aquela cena. Porém, os midianitas que compraram José da mão dos irmãos dele, venderam mais à frente para Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E quando José já estava na casa de Potifar, no capítulo 39 diz o seguinte, Gênesis 39, versículo 1: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas. Capítulo 2: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, então colocou José como mordomo da sua casa e sobre tudo que ele tinha. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então ele, vendo aquela situação, aquela prosperidade toda, deixou tudo que tinha na mão de José. José, tudo que ele fazia era próspero. Então o campo, tudo, a casa, era tudo próspero por amor de José. E vendo isso, a mulher de Potifar pôs os seus olhos em José e disse o seguinte: deita-te comigo. Porém ele recusou. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor, a mulher de Potifar: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Só que a cada dia ela insistindo e ele falando aos seus ouvidos, e não estava dando ouvidos a ela para se deitar com ela. Ela com certeza já estava inconformada. Ela era bonita. Qualquer homem, se ela tentasse, qualquer outro homem cederia. Mas José era diferente. Lembra da diferença que incomoda muitos? José era diferente. E ele fugia. Foi o primeiro passo para evitar o pecado. Ele não dá ouvidos. Manter-se longe da tentação. Estar atentos para não brincar com o perigo. Porque ninguém está livre da queda. Então José nesse momento se afastou, correu. Ele foi até a casa, mas só que nesse momento não tinha ninguém lá. Só tinha ela. E ela o tentou mais afetuosamente, mais fortemente. E nesse momento ela pegou as suas vestes dizendo: deita-te comigo. E ele fugiu, ele correu. Só que ao correr, ele deixou as suas vestes nas mãos dela. Então, vendo ela que ele deixou as suas vestes em sua mão, ela chamou os homens da sua casa e então falou-lhes dizendo, versículo 14 do capítulo 39: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Olha que mentira que ela contou aos servos da casa. Olha o falso testemunho que ela lançou sobre José. Ela disse isso porque com certeza ela estava muito irritada por ter sido recusada, por ele ter fugido dela. E a mesma mentira ela contou também para Potifar. Quando Potifar chegou, ela contou a mesma mentira. No capítulo 17 diz assim: então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, que era no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Logo mais à frente, no capítulo 40, é quando Deus começa a usar José de uma forma incrível e sobrenatural. É quando os planos de Deus para José começam a se cumprir. É quando ele começa então a história a mudar. Mesmo José lá, encarcerado na prisão, Deus começa a trabalhar, começa a agir, começa a fazer as coisas acontecer. No capítulo 40 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então eles foram também levados à prisão. Prisão essa que José já estava preso. E os dois que estavam lá na prisão junto com José também tiveram sonhos. Cada um teve o seu sonho na mesma noite. E depois desse sonho ficaram com o coração apertado, sem entender o que estava acontecendo. E no outro dia, José perguntou, no capítulo 6, do verso 40. Capítulo 40, versículo 6. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Então eles disseram: ah, porque eu sonhei. Tivemos um sonho e não há quem o interprete. E José então lhe disse: não são de Deus as interpretações? Conta-me, te peço. Então eles contaram o sonho. E o sonho era o seguinte: o copeiro mor contou primeiramente o seu sonho e disse a José:
Eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando, a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 brotos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E você dará o copo na mão de Faraó, conforme o costume antigo, conforme tudo que você já fazia. Mas, porém, lembra-te de mim quando te for bem. Use comigo de compaixão. E vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem o sonho, contou também o seu sonho a José. E disse o seguinte: eu também sonhei, e vi 3 cestos brancos que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves que comiam do cesto. E sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, aconteceu então o dia do nascimento de Faraó, ao 3º dia, fez um banquete a todos os servos. Então ele fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, dando este copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor o enforcou, como José havia interpretado. Porém, José ainda não foi lembrado, porque ainda não era o tempo. Se passaram 2 anos. E ao fim desses 2 anos, Faraó também teve um sonho. Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, gordas, e que pastavam. E que subiam também atrás delas outras 7 vacas feias e magras. E as vacas feias e magras comiam as vacas gordas e bonitas. E Faraó acordou. Depois ele dormiu novamente e sonhou outra vez. E viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E que também 7 espigas miúdas e queimadas brotavam depois. E as espigas magras e feias devoravam as grandes. E ele acordou e viu que era um sonho. Pela manhã ele se perturbou. Chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, mas ninguém interpretava os seus sonhos. Então nesse momento José foi lembrado. O copeiro mor falou a Faraó: quando eu estava na prisão, quando o Senhor me colocou lá na prisão, tinha um jovem hebreu ali conosco. E nós tivemos uns sonhos, eu e o padeiro. E o sonho que tivemos, ele interpretou e assim o aconteceu. Eu fui restituído do meu cargo e ele foi enforcado. Foi a interpretação de José que estava certa. Então Faraó mandou chamar José. Então o Faraó contou a José o mesmo sonho, tudo descrevendo direitinho como foi que aconteceu. Das 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, das 7 espigas feias e murchas que comiam as 7 espigas bonitas e cheias. Então, depois que ele contou tudo a Faraó, depois que Faraó contou tudo a José,
o sonho é assim, capítulo 17. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carnes e formosas à vista. Capítulo 41, versículo 17. Aos 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias. E depois que ele contou todo o sonho a José, José parou e interpretou o seguinte: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Capítulo 41, versículo 25. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas, 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porque será gravíssima. E o sonho foi repetido 2 vezes, é porque a coisa está determinada por Deus e vai ser rápido para se cumprir. Portanto, Faraó, encontre agora um homem entendido e sábio e ponha ele como soberano na terra do Egito. Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra nesses 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida que puder desses bons anos. Junte tudo o que puder. E assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Faraó gostou dessa ideia. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. No versículo 37. E depois disse Faraó a José, no 39: pois Deus te fez saber tudo isto. Ninguém te há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Lembra no início quando José, ele foi jogado numa cova, vendido como escravo, por aquela humilhação passada pelos seus irmãos? Olha agora a reviravolta na vida de José. Olha agora a honra dada a José. No capítulo 41 ainda, versículo 41, foi o que eu li logo no início, diz assim: disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Veja aí agora a honra que José está recebendo das mãos de Faraó. E depois se passou que nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele de fato ajuntou todo o mantimento dos 7 anos. Então, quando se acabou os 7 anos de fartura, começou a vir os 7 anos de fome. E havia fome em todas as terras. Mas na terra do Egito tinha pão. E quando tinha fome sobre toda a terra, José começou a vender aos egípcios mantimentos. Por
porque era fome em todos os lugares. Em todas as terras, todos os reinos vinham até o Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todas as terras. Também tinha fome lá, na família de José, nos seus irmãos, nos seus pais. Estavam todos perecendo também de fome, mas eles souberam ao longe: no Egito tem pão, no Egito tem mantimento. No capítulo 42, versículo 1 diz: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: vá lá, comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Então 10 irmãos de José foram até o Egito comprar trigo. José era o governador daquela terra. Ele vendia para todo o povo, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos seus sonhos, do sonho que ele tinha tido. Quando José sonhou que os seus irmãos iriam se prostrar a ele, na hora ele lembrou. Nesse momento, José poderia, com muito rancor, dizer o seguinte: aparta-vos de mim. Vocês me prenderam, me venderam, me humilharam, queriam me matar. Mas aí você vê, o coração de José era diferente. José era separado. Nesse momento você começa a perceber o perdão. José não tinha rancor no seu coração. Ele poderia dissipar os irmãos naquele momento, contar toda a história, dizer: olha, eu sou José, vão embora, vocês não vão ter nada daqui, nem comprando. Ele poderia. Só que José era diferente. José ordenou, no capítulo 42, versículo 25, ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Eles achavam que estavam comprando. Eles não reconheceram José, achavam que estavam comprando mantimento, deram dinheiro, pegaram o mantimento e foram embora. Porém, quando abriram o saco, estava lá o dinheiro. José deu a comida e ainda restituiu o dinheiro. Ele não tinha rancor no seu coração. Só que eu imagino, a história de José é bem longa, mas a gente tenta resumir o máximo que pode. Eu imagino que José, no seu coração, não esperava, não aguentava mais o momento de contar a verdade aos seus irmãos, de rever o seu pai, de falar a verdade, de abraçar, porque ele não tinha rancor no seu coração. O que ele mais estava feliz era reencontrar os seus irmãos, saber sobre o seu pai. E chegou determinado momento que ele contou a verdade. No capítulo 45, Gênesis 45, foi o momento em que ele se revelou aos seus irmãos. No versículo 3 disse assim: e disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E disse José aos seus irmãos: eu sou o vosso irmão, a quem vendeste no Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós. No versículo 7, diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, se não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Ou seja, não fique com seu coração contrito. Não foi culpa de vocês. Foi tudo um propósito de Deus. Deus me colocou aqui neste lugar para que hoje pudesse salvar todo o povo do Egito. Para que não houvesse fome e morte. Para que você, a sua descendência, para que a descendência do meu pai não perecesse. Foi tudo um propósito de Deus. Foi tudo um plano de Deus. Na vida de José, na vida dos seus descendentes, na vida de Jacó e seus filhos. Todos os reinos, por amor de José. O plano que Deus instituiu na vida de José, para que naquele momento José pudesse estar ali, para prover para toda a terra. E no versículo 9 ele diz: apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E olha nesse momento o coração de José, que não tinha um pingo de raiva, um pingo de amargura, só esbanjava perdão. Tinham se passado apenas 2 anos de fome, ainda restavam 5. E ele fez com que o seu pai, os seus irmãos, todos viessem até ele. E ele prometeu que sustentaria todos os bois, as ovelhas, todo o gado, toda a família, toda a descendência. Não existia rancor em José, apenas perdão. Então ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E Faraó, quando soube que os irmãos de José estavam vindo, ele gostou da ideia e disse Faraó a José: tornai o vosso pai e a vossa família e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Então os familiares de José vieram, subiram ao Egito, no versículo 25. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Chegaram para ele, contaram tudo o que tinha acontecido. E disseram o seguinte: José ainda vive e é governador em toda a terra do Egito. Então Jacó partiu com tudo o que tinha e foi ao encontro do seu filho. Imagina a alegria daquele pai, depois de tanto tempo, saber que o filho que ele achava que estava morto, estava vivo. Era governador da terra do Egito. E que através da vida dele, ele não estava morrendo de fome, nem ele, nem os seus filhos. Então José, nesse momento, saiu ao encontro do seu pai, no versículo 29. E se apresentando, lançou-se sobre o seu pescoço e chorou. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Bom, meus amados, essa história de José é muito linda. Ela é bem longa, mas faz a gente entender várias coisas aí, vários pontos a se pensar. Primeiro, o que Deus faz na sua vida hoje que você não entende, entenderás amanhã. Tudo tem um propósito. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que está fazendo. Então, naquele momento que José passou por tudo aquilo, era um propósito de Deus na vida de José. Era um propósito para que José pudesse mais na frente ser o responsável
de matar a fome de todo o povo, de ser usado, de ser um instrumento na mão de Deus. Nós temos outra lição, na parte em que a esposa de Potifar tentou a José. José, como homem, poderia ceder. É da carne, como dizem, né? A carne é fraca. Mas José, ele era fiel e temente ao Senhor. E ele permaneceu e ele fugiu. Então, amigos e amados, fugir da aparência do mal. Se aquele amigo que você sabe que vai levar você para um caminho errado, se afasta. Se aquele lugar que você sabe que é um lugar que vai te fazer pecar, que vai te lembrar coisas erradas que desagradam a Deus, não vai. Fugir da aparência do mal. Às vezes acontecem as coisas, o inimigo tenta você numa situação a qual você não tem o controle, como aconteceu na situação em que ela chegou, colocou ele sobre a parede e pressionou, ele teve que fugir. Mas ainda assim você pode fugir. O que você não pode é se colocar na situação a ser tentado. E José, a lição que ele nos deixou também foi essa. Fugir da presença do mal, rejeitar a presença do mal. Outra lição que José nos mostra é o perdão. Que ele poderia sim não ter ajudado a ninguém e ter seguido a sua vida normalmente. Mas ele escolheu perdoar. Mas ele tinha um coração diferente. Lembra aquela ilustração que a gente leu no início? Sobre a serpente? Que se incomodava com o brilho do vagalume? José era o vagalume. Que causava incômodo nos seus irmãos que o invejavam. Mas José era diferente. E você também pode fazer a diferença onde você estiver. Você pode fazer a diferença na sua casa, com seus familiares. Você pode fazer a diferença no seu trabalho, no coletivo, na rua. Não adianta você ser uma pessoa na igreja e em casa ser outra. No trabalho ser outra. Na faculdade, na escola ser outra. Porque nós somos um exemplo. Nós somos um testemunho vivo. E nós precisamos dar esse testemunho todos os dias. Nós precisamos todos os dias ser um testemunho. Não escandalizar a palavra do Senhor. Não escandalizar o nosso Deus. Então reflete nessa passagem. Reflete nessa mensagem de hoje. A história da vida de José. E absorva dessa história todas as lições que ela tem para a nossa vida. E eu venho chegando agora com Marcos Antônio, As Três Coroas. Essa é a pedido de ouvinte. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas. Mas com o passar do tempo, este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinho
Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue dos espinhos Cristo deu nossa vitória. Mas do cantinho, a coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, já é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Programa Maranata. Ora vem Senhor Jesus, aqui na Da Mata FM. Apresentação Natália Almeida. Participe do programa através do telefone 3525-3349 e peça seu louvor. Daí agora 7 horas e 42 minutinhos e tem ouvinte na linha para conversar comigo. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, Paz do Senhor, Glória! Ô, Glória! Paz do Senhor, minha amada, eu falo com quem? A irmã Lucinha. Irmã Lucinha, tudo bom, irmã Lucinha? Já no anos que a gente se fala. Pois é, muitos anos, né? Mas aí, Jesus, Espírito Santo de Deus, trouxe de volta. Trouxe de volta. Um bom filho a casa torna, né? Ai, volta. E nós Lucinha, que saudade de você, minha linda. Que Deus lhe abençoe. Saudade. Manda a paz do Senhor para quem? Eu disse, eu estava conversando com a Aninha, eu disse, Aninha, fala com o diretor, colocar uma pessoa, aquela pessoa bem urgente, fala com ele, que eu quero vir de manhã. Ai, é só pegar, não se preocupe não, porque vai acontecer. Verdade. Eu quero oferecer para ela, né, logo cedo, Jesus pela vida de Aninha. É uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. Quero mandar também uma paz do Senhor Jesus por o Edivaldo também, que ligou agora há pouco. Para minha mãe Nona. Os diretores, né? Os diretores que estão à frente na mão como de diz Deus. o Edivaldo, o Trio Maravilha. Que Deus abençoe cada dia com muita saúde, muita paz, muito, em nome de Jesus. Para você também. Obrigada, Lucinha. Alguém que disse que você é uma bênção, ali, falou? Escutou a mensagem, recebeu da parte do Senhor. Uma bênção. Amém. Eu quero mandar tomar uma paz do Senhor Jesus também para você. Obrigada. Que você é uma bênção também na mão do Senhor Jesus. Glória. Que Deus lhe abençoe. Cada dia você e toda a sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Eu Luzinha. gostaria de ouvir um louvor, não sei se vai dar tempo. Espírito Santo, Fernanda Brum. Fernanda Brum, Espírito Santo. Eu vou em busca aqui, tá? Se eu achar, eu toco pra você sim. Em nome de Jesus. Vai virar até encontrar, né? Lucinha, Senhor. que Deus te abençoe, minha linda. Fica na paz, você também. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Tchau, tchau.
Vamos ver se tem mais alguém querendo participar comigo ao vivo, que a gente vai para os apoios culturais daqui a pouquinho. O telefone liberado 35253349. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Rosana de Muribara, a Célia de Penedo de Cima, a Maria Cristina de Penedo. Maria Cristina também, ouvinte fiel da Rádio da Mata de muitos anos, né, Maria Cristina? Zezinho de Nova Tiúma, Zé Carlos de Nova Tiúma. Abraçando o João de Edith na Estrada do Tipe, Rosivete Pereira em Núbia, da Vila do Reinado. Abraçando aí João Moraes, que está em Maceió nos ouvindo. Um abraço grande e especial ainda para Eliane e Dona Santana, do loteamento São João em São Paulo. Beiju do Mercado na Rosina, Bill Fragoso em Penedo, Rosana de Moribara. Um abraço também para o Atalaia e a esposa Severina do loteamento. E você, onde estiver nos ouvindo através do aplicativo da Rádio da Mata, aonde você estiver nos ouvindo, muito obrigada desde já pelo carinho. Vou para um pequeno intervalo dos nossos apoios culturais. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Esquenta Semana do Brasil na Farmácia Permanente é garantido. Sempre, sempre. Deus é Deus. 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 Agora 7h54, abraçando ainda a Alda, o Fernando e toda a família na Estrada do Tipe, o Paulo Tavares no loteamento São João em São Paulo, Topó de Penedo, o Isaac Silva na Vila da Saudade também ligadinho conosco, um abraço Isaac. Alda, Fernando e família na Estrada do Tipe, a dona Célia, a mãe de Veldo Brega, também a Lene da Chapa, Lucinha e o guarda da Princesa Isabel. Um abraço ainda para a professora Rosa, também a Luciene, a dona Severina, a Aldeja da Vila do Reinado, Joel de Sementeira na BR-408 em Tiúma, Sandrelli da Estrada do Tipe também ligadinha conosco. Um abraço grande para você, onde você estiver nos ouvindo pela 98,5, através do site da Mata, através do aplicativo da Rádio da Mata FM. Muito obrigada pelo carinho. A gente já chegando ao finalzinho aqui do programa, vem chegando o GC Aguiar, Eu Não Desisto. Essa vai para o maridão, que está aí também acompanhando pelo aplicativo Radiosnet. Para quem não sabe, GC Aguiar, Eu Não Desisto. Essa vai para o meu esposo, Eliomar, também está me acompanhando. A minha mãe, ela enfrentou depressão muito forte por um período, chegando a tomar 3 tipos de remédio controlado por dia. Depressão forte, pastor. E o Espírito Santo, ele já está falando com pessoas nessa área aqui. Eu consigo olhar no olho de algumas pessoas aqui e eu consigo entender a dor, porque eu também sinto. Só que Jesus está dizendo: existem feridas em você que somente eu tenho os curativos para tratar. Somente. A minha mãe estava muito triste, enfrentando essa depressão, e teve um dia que eu e meu irmão, chegando da casa do nosso pastor, de madrugada, a gente morava no prédio nessa época, a gente chegou em casa, quando a gente entrou na sala, a gente olhou para o quarto dela, ela estava pendurada na janela para se jogar e tentar acabar com a própria vida. Meu irmão correu, eu fiquei imóvel, porque eu fiquei sem reação, e da sala eu vi tudo. Meu irmão pegava ela, puxava ela e falava: mãe, e ela olhava para ele e falava: eu não tenho mais força para ficar aqui, não existe mais vida, não existe mais nada que me prenda aqui.
É muita angústia, Josué. E ela falava com muita intensidade, sabe? De repente os vizinhos do prédio, todo mundo começou a acender a luz, perguntar o que estava acontecendo. Graças a Deus o meu irmão pegou minha mãe e colocou ela para dormir. Ficou tudo bem. Mas a guerra que findou nela começou aqui dentro de mim, dentro do meu quarto naquela madrugada. O inimigo falou: já que não foi nela, vou nele. E eu estava dentro do meu quarto, eu fechei a porta, para mim estava tudo de boa. E de repente eu comecei a sentir uma angústia, um medo tão grande. E eu falei: pai, não é possível. Começou a cair a ficha de todas as tempestades que eu estava vivendo. Eu falei: não é possível que existe uma promessa para mim, porque tudo ao meu redor me diz ao contrário. Pai, é o seguinte, me perdoa, mas eu estou desistindo. Só que é o seguinte, gente, você pode até desistir dele, mas ele não desiste de você. Dentro do meu quarto naquele dia, naquela noite, eu peguei o violão, sentei no chão, de novo, comecei a dedilhar ele. Comecei a dedilhar. E eu comecei a narrar a batalha que eu estava vivendo. Eu quero contar para vocês como é que eu sobrevivi naquela noite. Eu quero dar detalhes daquela batalha aqui nessa noite. Escutem, foi assim. Foi em questão de segundos. Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Escuta aqui. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Sabe o que eu fiz? Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Sabe o que aconteceu? Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E Jesus segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Ele me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. E me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim, sabe o que ele disse? É que eu não desisto, diz, de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te livrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for, Jesus entra no meio da guerra só pra te falar. Sabe o que ele me disse naquela noite? Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Daí agora 8 horas. Esse domingo abençoado. Quero agradecer desde já você que esteve comigo até agora, pela tua participação. Agradecendo a Deus por mais esse programa, agradecendo, louvando a Deus pela tua vida. Você onde quer que esteja nos ouvindo, que Deus te abençoe profundamente. Próximo domingo eu tenho um encontro marcado novamente aqui no programa Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E Ele não desiste de você. Em nenhum momento Ele desiste. Embora que você, apesar de você tentar desistir de Deus, mas Ele não desiste de você um só momento. E eu quero desde já agradecer a você pela sua sintonia. Próximo domingo temos encontro marcado aqui novamente. Está chegando o Ídolos do Povão com Gil Moraes na tua programação. Que Deus te abençoe. Até domingo. Tchau, tchau.